Crianças, como vocês estão? Estamos aqui, mais um dia para a gente estar, ouvindo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E para a gente estar iniciando, vamos estar fechando nossos olhos para a gente estar orando. Senhor Deus, somos gratos a Ti por tudo, Te damos honras, Te damos louvor por tudo que Tu és, pelo Teu imenso amor para conosco, Senhor, por Senhor estar sempre cuidando de nós, pois Tu és o nosso Deus da providência, o nosso Deus da salvação. Toma cada mente em Tuas mãos, cada coração, Senhor Deus, e fala conosco aquilo qual, Pai amado, estamos precisando e necessitando ouvir do Senhor. Seja com cada um de nós, Senhor Deus, cuide de nossos lares, dos nossos familiares, que o Senhor possa estar sempre nos ajudando, sempre nos guardando, Pai. Seja conosco hoje e sempre, que possamos sempre estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, vivendo, Pai, verdadeiramente a Tua palavra, para que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a gente iniciar também, a gente já orou. Vamos estar falando do nosso versículo? Nosso versículo está lá em 2 Coríntios 5,17. Pega a Bíblia de vocês para a gente tá lendo, juntos aqui. E fala assim o nosso versículo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Vamos mais uma vez? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a ser nova criatura. A Bíblia fala que a gente nasce na família de Deus. Quando a gente nasce, então a gente é um recém-nascido, é pequenininho, a gente tem que desenvolver, novos hábitos, diferente do que a gente era. Então aquilo que é velho, aquilo de errado que eu fazia, eu já não posso fazer mais, porque eu sou uma nova criatura. As coisas antigas, já passou e tudo se fez novo. Então quando eu aceito Jesus como meu Salvador, há uma transformação na minha vida. Tudo é novo, Tudo é diferente, a minha mente é diferente, o meu pensar é diferente. E quando eu faço isso verdadeiramente, quando eu transformo, quando eu tenho um encontro verdadeiramente com Jesus e me torno uma nova criatura, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu olho, tudo que eu vou fazer, agir, eu quero estar fazendo para que o nome dele seja glorificado. Então, quando eu me torno uma nova criatura, o velho já não existe mais, já ficou lá atrás, tudo se fez novo. E o novo, esse novo na nossa vida é o que? É para glorificar a Deus, é para exaltar o nome dele. E as nossas aulas passadas, a gente tem falado um pouquinho sobre isso, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram verdadeiramente transformadas. Hoje também, para a gente estar lembrando um pouquinho dessas histórias, que a gente ouviu nas aulas passadas, eu vou contar uma para vocês. Vou contar uma história para vocês de um menino chamado Guilherme. Guilherme era uma criança que fazia tudo certinho, obedecia os pais, fazia dever, não falava palavrão, fazia tudo direitinho. Todas as atitudes dele eram atitudes corretas. Certo dia, Guilherme foi convidado para ir à igreja, na escola dominical. Chegando lá, ele ouviu a professora falando que todo mundo pecou, todo mundo é pecador. Não existe aquele, que não é pecador. Todos são pecadores. E que a gente precisa de um encontro com Jesus para a gente ser salvo. Guilherme ficou chocado com aquilo. Mas como? Se eu faço tudo certo, não faço nada de errado, eu estou ali sempre fazendo as coisas certinho e eu sou pecador? Como assim eu sou pecador? Guilherme ficou encucado com aquilo que a professora disse. Mas vocês lembram da nossa aula passada, do encontro que Nicodemos teve com Jesus? Que Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos era uma pessoa que estava ali no templo, que lia a Bíblia, que orava. Então Nicodemos era uma pessoa que estava ali também tentando fazer as coisas certas. Mas o próprio Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que o quê? Aceitar Jesus como Salvador, ele tinha que se santificar através da palavra,
ser purificado através da palavra, para o quê? Para ganhar a salvação. E Guilherme, depois ele ficou pensativo com aquilo e, sabe, crianças, ele voltou à igreja e o Espírito Santo falou muito com ele e a professora, novamente, falou aquela frase e ele foi convencido que ele era um pecador e ele aceitou Jesus como Salvador. Ele reconheceu, que ele precisava, confessar os pecados dele, que ele precisava aceitar Jesus e ser uma nova criatura, ser filho de Deus, nascer na família de Deus. E ele fez isso, assim como Nicodemos, e a vida dele foi transformada. E a outra história que eu quero contar para vocês é de uma menina. Ela se chamava Clarice. Clarice tinha uns 8 anos mais ou menos. E sabe, crianças, ela era uma criança muito difícil. Ela xingava, desobedecia os pais, roubava as coisinhas, das amiguinhas dela na escola. Nem era amiguinha, porque ninguém gostava dela. Ninguém gostava de ficar perto dela de tanta coisa errada que ela fazia. Era uma pessoa sempre solitária, porque era mentirosa, tudo aquilo que desagradava, a Deus e as pessoas ela fazia. Ela era uma criança muito difícil, ninguém gostava de ficar perto dela. E sabe, essa história, sabe o que nos lembra? Uma aula passada que a gente falou sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma pessoa assim também, vocês lembram? Ela era uma pessoa que fazia tudo de errado. Mas, certa vez, ela teve um encontro com quem? Com Jesus. E a vida dela foi transformada. A vida dela foi totalmente mudada através, da fé que ela teve, através do confessar dela, dos pecados dela. E a vida dela foi mudada. E Clarice, será que a gente pode fazer para ajudar a Clarice? O que poderia ser feito para ela mudar? Jesus, E a Clarice também foi alcançada por Jesus, Certo dia, ela foi convidada para ir à igreja, E ali a professora apresentou a ela Jesus, Falou de Jesus como ele era, como ele transformava a vida das pessoas. E ela ali foi convencida que ela precisava mudar e ela aceitou Jesus como Salvador. E a vida da Clarice foi mudada. Ela parou de roubar as coisinhas das amigas, ela parou de desobedecer os pais, ela parou de falar palavrão e a vida dela foi mudada. Ela conseguiu ter amizades, ela foi uma outra pessoa depois que ela conheceu Jesus como Salvador. Então, tem uma outra história também que eu quero contar para vocês. É a história do Roberto. Roberto era uma criança também muito egoísta. Muito egoísta. Pensa numa criança que queria as coisas só para ele, só pensava nele. Certa vez, um coleguinha dele levou um bolo para a escola, que era um aniversário lá, ele levou o bolo e depois do recreio, todo mundo ia ali comemorar o aniversário e comer aquele bolo. Você sabe o que o Roberto fez? Ele esperou todo mundo sair por recreio, fechou a porta e vocês acreditam que o Roberto comeu quase a metade do bolo sozinho? Ele fez isso, crianças. E quando a turma voltou, viu aquele bolo pela metade, nós ficaram decepcionados. A história de Roberto lembra quem? Vocês conseguem lembrar? A aula passada, que a tia falou sobre Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa egoísta, Ele roubava, ele era um cobrador de impostos e ele pegava, uma parte para ele. Era uma pessoa bem egoísta, Ninguém gostava dele também pelas atitudes dele. Mas, certa vez, ele teve atitude, ele quis conhecer Jesus e teve a vida dele transformada. E Zaqueu, falou para Jesus ali, naquele momento ali, que ele ia dar metade, das riquezas dele que ele tinha aos pobres e ia devolver 4 vezes mais de todo o dinheiro que ele havia pegado das pessoas. Então, Zaqueu, além de se arrepender, ele teve a atitude de consertar aquilo que ele fez de errado. E sabe, crianças, Roberto também, certa vez, ele foi convidado para ir à igreja e lá também a professora foi falar de Jesus
e ele teve esse conhecimento de uma, né, como seria uma vida diferente se ele tivesse Jesus. Ele aceitou Jesus como Salvador e teve a vida dele transformada, e ele ficou muito envergonhado pelo que ele fez com o bolo. E sabe o que ele fez? Ele contou para a tia dele o que ele tinha feito e pediu à tia dele para comprar um outro bolo que ele ia levar para a turma e ia falar o que ele tinha feito e ia dar aquele bolo. E assim ele fez, né? Ele chegou perante a turma dele, entregou o bolo e confessou ali o que ele tinha feito de errado, que era ter comido, né, a metade daquele bolo que o amiguinho dele tinha levado. Então, Roberto também teve a vida dele transformada, assim como Zaqueu, quando teve o encontro com Jesus. E assim tem que ser, né, a nossa vida. Quando a gente tem aquele encontro com Jesus verdadeiramente, a vida transformada. E então a gente pode ver que, né, hoje em dia, né, existem pessoas pobres, ricas, pessoas de todas as categorias, né, mas que muitas das vezes elas não têm Jesus. E o nosso papel como filhos de Deus é o que? É levar o amor de Jesus, é apresentar Jesus à vida dessas pessoas para que a vida delas possam ser transformadas. Porque é só Jesus que transforma as crianças. É só Jesus que tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, de mudar a nossa vida. Quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, quando a gente descansa nele, quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente a ele, tudo em nós é transformado, e é transformado para melhor, e é transformado para algo que a gente nem imagina, né? Como seria a nossa vida melhor do que quando a gente fazia as coisas erradas. Então a gente precisa de Jesus hoje, sempre, a cada dia, a cada minuto. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. E, né, e se você tem um coleguinha, se você tem um familiar que não conhece Jesus ainda, apresenta Jesus, fala de Jesus para aqueles que estão ao seu redor, fala do poder transformador que ele tem na vida daqueles que o aceitam, porque necessitamos dele. É só ele, né, que tem o poder, que tem um amor que pode preencher o vazio que há nas nossas vidas, e que Jesus possa, né, estar sempre nos ajudando, nós que já aceitamos Ele como nosso Salvador, a estar levando, né, o amor, levando e transmitindo o amor dele para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Fiquem com Deus, e que Jesus possa estar sempre no coração de vocês, e que Ele possa ser sempre a prioridade na vida de cada um de vocês, na minha, na sua, na vida do papai, da mamãe, e que possamos sempre buscar sempre nele, né, tudo aquilo que a gente precisa, porque é só Ele que pode suprir nossas necessidades, é só Ele que pode nos transformar, é só Ele que pode nos ajudar. Não precisa decorar o versículo, eu quero só que vocês respondem uma perguntinha. Quais foram as lições, né? O nome das pessoas que tiveram um encontro com Jesus nessas últimas 3 aulas, né? Que a gente relembrou aqui também, e que teve um encontro com Jesus e tiveram a vida transformada. Qual foi essas 3 pessoas? Só vocês falarem o nome, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.